Lembrai-vos dos vossos guias, 26 biografias de fiéis homens de Deus. A primeira coisa a ser observada sobre esse livro é o seguinte. Aqui, ó. Livro fininho, tá vendo? Fininho. Mas é dito aqui na capa que são 26 biografias. 26 biografias num livro fininho como esse, já dá para ter uma noção, dá para ter uma boa ideia de que não são dedicadas muitas páginas a cada uma delas. E de fato é o que acontece. Você tem para cada biografado aqui cerca de uma média de 3, 4 páginas, um pouco mais, um pouco menos. Mas a média é essa, 3, 4 páginas para cada biografado. O que significa que você tem a nata da vida de cada um desses homens registrada aqui. Ou seja, não tem encheção de linguiça, não tem enrolação. Você só tem informações relevantes o tempo todo. Informações relevantes. Para quem gosta de história, e principalmente história da igreja, é um prato cheio. É um prato cheio. 26 biografias nessa finura, só tem mesmo o grosso, né? o suprassumo de informações sobre a vida de cada um deles. Então isso já é uma coisa que eu acho interessante observar, porque muitas vezes a pessoa também não é habituada a ler, né? Habituada à leitura. E acaba sendo uma leitura gostosa, uma leitura deliciosa, porque você também não tem uma ordem cronológica na apresentação das biografias, na medida em que as biografias são apresentadas. Não é em ordem cronológica. Então, você pode escolher uma do meio do livro, ler, no outro dia pegar uma outra do final do livro, ler, e por aí vai. Você pode ir lendo assim, da forma com a qual se sentir mais à vontade. Né? É realmente um livro muito, muito leve, muito saboroso. Né? É uma leitura que você pode ir degustando. Você não precisa pegar do começo ao fim e, sabe, ir fazendo anotações. Você não precisa dedicar uma atenção muito pesada em cima do texto, até porque também o texto é bem leve. Esse é o primeiro ponto que eu queria observar no vídeo, né? É uma leitura fácil, prática, dinâmica. E eu não sou defensor de, sabe, eu não digo que assim, você tenha que procurar leituras, livros que te facilitem, sabe, que apresentem uma dinâmica. Eu não sou um defensor disso. Eu acho que a gente precisa ter o nosso foco, a nossa concentração o tempo todo desafiados, o tempo todo trabalhados. Eu sou o cara que vou defender que você tem que assistir filme preto e branco. Por quê? Porque você precisa treinar o seu foco, precisa treinar o seu poder de atenção ou de concentração. Então você precisa ler livros mais robustos, muitas vezes com uma linguagem um pouco mais difícil. É importante você ter a sua inteligência desafiada. Muito desse surto que a gente tem atualmente de demência, né, de Alzheimer, é por conta disso. As pessoas estão sendo hiperestimuladas. E aí a gente já vai entrar numa outra questão que não cabe aqui no vídeo, mas, enfim, de qualquer forma, para um leitor iniciante, lógico, eu creio que são informações muito bem-vindas, né? Para uma pessoa que não é habituada, não é dada à leitura, é muito bem-vindo você saber que esse livro aqui é muito simples e prático. É muito simples e prático. E bom, aí tem um momento elefante branco na sala, tá? Momento elefante branco na sala. É uma é só uma coisinha que eu preciso mostrar para o caso de amanhã ou depois eles resolverem fazer uma nova edição. Então, para não passar despercebido, é um errinho de gráfica, tá? Não é nada demais não. Um errinho de gráfica, nada que de forma alguma manche a obra. Mas é bom, não mancha a obra, mas, né?
Não custa nada eu avisar uma vez que eu percebi isso. Aqui você tem a biografia de George Van Viban. George Viban. E na biografia seguinte você tem Hermanos Cornélios. Só que Hermanos Cornélios está com a foto de George Viban. Então você tem a mesma foto em ambas as biografias. Hermanos Cornélios, que é esse cara aqui. Esse aqui é Hermanos Cornélios. Então fica aí o aviso no caso de resolverem fazer uma nova edição, um errinho a ser corrigido. E, bom, então vamos lá, vamos para o assunto do vídeo. A leitura que eu quero fazer aqui, o trecho que eu separei para ler com vocês, serve de alerta para o desigrejado moderno. E mais uma vez, conforme eu ressaltei no primeiro vídeo, por desigrejado, entenda, tá? Pessoa que não faz parte de uma instituição, que não está vinculada a uma igreja denominacional. Eu não estou usando desigrejado de uma forma pejorativa, como se a pessoa estivesse fora do corpo de Cristo. Necessariamente, né? Fora do corpo de Cristo, fora da igreja com I maiúsculo. Não se trata disso. Embora, sim, muitos desigrejados estejam fora do corpo de Cristo, sejam joio, assim como muitos das igrejas denominacionais são joio, a maioria, tá? A maioria do cristianismo hoje, a maioria esmagadora, se resume a joio enfim, joio, falso cristão, cristão nominal, né? Eu não estou necessariamente usando o termo desigrejado com esse aspecto, com esse viés. Desigrejado simplesmente a pessoa não ligada a uma igreja institucional. Então, o trecho que eu vou ler aqui é um alerta para essas pessoas. É um alerta relacionado a um aspecto comportamental delas, a um traço cultural dessas pessoas, dos desigrejados, que é um... Bom, enfim, eu vou ler com vocês e eu quero que vocês observem como a história serve de apoio, serve de instrumento para a gente tomar cuidado com aquilo que fazemos hoje. Né? Não é para isso que serve o estudo de história? Né? É a gente aprender com os erros do passado. Então é o que faremos aqui. Página 59. Página 59. Na página 59, peraí. Na página 59, nós temos aqui um trecho da biografia de Franz Kaup, 1866 a 1945. Franz Kaup. E na biografia dele temos esse trecho aqui, ó. Merece menção especial o livreto A Eclésia de Deus, publicado em novembro de 1937, ou seja, depois da proibição das reuniões livres por parte do governo nazista. Vou repetir. Merece menção especial o livreto A Eclésia de Deus, publicado em 1937, ou seja, depois da proibição das reuniões livres por parte do governo nazista. Reuniões livres proibidas pelo governo nazista. Nessa obra, Kaup examina e refuta, com base na palavra de Deus, os princípios da Associação de Cristãos Livres. Associação de Cristãos Livres. Nessa obra, Kaup examina e refuta, com base na palavra de Deus, os princípios da Associação de Cristãos Livres. Existiu uma associação de cristãos livres. E esse cara aqui do Movimento dos Irmãos refuta os cristãos livres nessa obra.
Estamos falando de um sujeito que não era de igreja institucional, né? Movimento dos irmãos. Movimento dos irmãos. Mas, enfim, é interessante esse trecho, né? Proibição das reuniões livres por parte do governo nazista. Não estamos falando de igrejas, de templo. Não estamos falando de igrejas de templo. Vamos seguir. No dia 28 de abril de 1937, foi publicado a proibição da Assembleia Cristã, nome dado aos irmãos pelo governo na Alemanha. Interessante, né? O governo alemão, ou seja, o governo nazista, reconhecia que os irmãos livres, aliás, que os irmãos unidos eram uma assembleia cristã. Igrejas institucionais até hoje não reconhecem que um grupo de crentes fora de uma igreja institucional pode ser um grupo cristão, pode ser uma igreja local. Mas os nazistas reconheciam que era uma assembleia cristã. E eles não faziam esse reconhecimento de modo a exaltar o movimento, como um elogio ao movimento. Eles simplesmente estavam demarcando, estavam identificando, né? É uma identificação que eles puseram. Aquilo é uma assembleia cristã. Nazistas, ímpios da pior espécie, reconheciam que o movimento dos irmãos era uma assembleia cristã. Ao passo que cristãos institucionais têm essa dificuldade até hoje, de reconhecer que um grupo de irmãos reunidos numa casa pode ser, sim, uma assembleia cristã. Então, mas foi proibido, né? A assembleia cristã, os irmãos, foram proibidos pelo governo nazista. Não é interessante? Não é interessante? Os Irmãos Unidos, o movimento dos irmãos foi proibido pelo governo nazista. E não estamos falando aqui de igrejas institucionais, de igrejas denominacionais. O efeito foi o de um raio num dia sem nuvens. Os locais de reunião foram fechados. Bíblias e inários confiscados. Bíblias e inários confiscados. Bíblias e inários confiscados. Você não pode nem ter uma Bíblia sob um governo totalitário. E nenhum inário, porque Satanás não te quer louvando a Deus da forma certa, da forma correta. Calp, porém, continuou a se reunir com os irmãos conforme as instruções da palavra de Deus. Calp, porém, continuou a se reunir com os irmãos conforme as instruções da palavra de Deus, razão pela qual foi detido pela Polícia Secreta do Estado e levado a julgamento no dia 8 de fevereiro de 1938. O presidente do temido Tribunal Especial tentou intimidar o acusado por meio de pesados ataques verbais. Calp, por sua vez, com palavras simples, confirmou o fato de que as reuniões representavam apenas uma confissão clara da pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo, e que elas nunca tiveram outra finalidade. Assuntos políticos jamais foram discutidos naquelas assembleias, de modo que as acusações contra ele não tinham fundamento. No pronunciamento da sentença, ele foi proibido de exercer qualquer atividade religiosa, verbal ou por escrito, e as reuniões públicas foram proibidas outra vez. Olha isso, hein? No pronunciamento da sentença, ele foi proibido de exercer qualquer atividade religiosa, verbal ou por escrito. Então, qualquer atividade religiosa, verbal ou por escrito. E as reuniões públicas foram proibidas outra vez. Reuniões públicas dos irmãos, do movimento dos irmãos, novamente proibidas. Desse movimento desigrejado, proibidas novamente. Proibidas outra vez. Diante disso, Calp passou a visitar os amigos e conhecidos a fim de consolá-los e encorajá-los a permanecer em Cristo. O que Calp fez?
Se enfiou embaixo da cama? Tentou entrar na geladeira? Não. Calpo passou a visitar os irmãos e conhecidos a fim de consolá-los e encorajá-los a permanecer em Cristo. No ano de 1942, a Gestapo, a polícia secreta da época, entrou em ação novamente, depois de algum tempo de passividade. Em muitos lugares as batidas recomeçaram e algumas pessoas foram detidas. Calpo foi preso outra vez, em novembro daquele ano, e enviado à prisão de Frauenstadt. 5 dias depois, no entanto, foi libertado pelo juiz local. Quando a polícia secreta da Alemanha nazista tomou conhecimento disso, prendeu-o novamente e fez uma busca em sua casa. Muitos exemplares de seus livros e, mais importante, os seus valiosos manuscritos, fruto de mais de 30 anos de trabalho, foram confiscados. Está vendo? Exemplares de livros, manuscritos próprios, confiscados. O tribunal acusou-o de insistir nas reuniões cristãs proibidas por meio de seus escritos. Em tom ameaçador, declararam que ele não seria poupado por sua idade avançada, caso continuasse a responder a questões bíblicas ou a fazer visitas com a sua Bíblia no bolso. Tá vendo? Calpo continuou. Ele tinha uma Bíblia de bolso e visitava as pessoas com ela. Será que aqui foi que surgiu a ideia de Bíblia de bolso? Será que foi aqui? Eu não duvido. Hoje é muito comum, né? A gente tem essas Bíblias em formato pequeno, com um zíperzinho. A gente tem porções, né? Ou o Novo Testamento, ou o Antigo Testamento. O Novo Testamento geralmente com Salmos e Provérbios. Será que isso foi surgindo nesse período, por aqui, para facilitar, né, a, a locomoção dos crentes com o material cristão, né, com a palavra de Deus? Eu não duvido. Se isso acontecesse, ele não seria preso, mas enviado a um campo de concentração. Calpo foi multado em 1.000 marcos e libertado no dia 31 de dezembro de 1942. Por escrito, ele pediu à Gestapo que lhe devolvesse os seus manuscritos, mas foi comunicado de que eram escritos indesejados e que, por isso, permaneceriam confiscados. Isso já meio que está acontecendo hoje, né? Nas redes sociais. Escritos indesejados merecem ser censurados, merecem ser confiscados. Escritos indesejados. E os escritos indesejados que eles costumam atacar nas redes sociais, coincidência ou não, são posts, são postagens cristãs. Na maioria das vezes, postagens cristãs ou que expressam algum valor cristão ou simpático ao cristianismo. Calpo foi testemunha de uma época em que, proibidas as reuniões, os crentes se portaram de maneira fiel e varonil, de acordo com o princípio: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Então, é muito interessante, né? A gente perceber o nível de coragem, de ousadia, de intrepidez dos cristãos do passado, dos crentes do passado. Ele estava debaixo de um governo totalitário, um governo socialista totalitário, né? Nazista. Nazismo, para quem não sabe, é nacional-socialismo, era um governo socialista. E, e ele simplesmente não parava. Ele simplesmente tentava criar atalhos para continuar pregando o evangelho, para continuar mantendo comunhão com os irmãos, como disse aqui, encorajando os irmãos. Isso é muito legal. Isso é muito legal.
E um outro ponto assim, interessantíssimo, que pode passar despercebido numa primeira leitura, é esse aqui, ó. Em tom ameaçador, declararam que ele não seria poupado por sua idade avançada. A gente está falando de um idoso. Calpe aqui, em 1942, já era um idoso. Já era um idoso, né? Para vocês terem uma ideia, ele parte para o Senhor em 1945. No final da Segunda Guerra, ele morre. E aqui é 1942. Não sei se dá para ver. Acho que não vai dar, não. Aqui, ó, 1942. Então, ele estava há 3 anos de partir para junto do Senhor. Era um idoso. E tinha mais testosterona do que a maioria dos homens cristãos hoje. Tinha mais testosterona há 3 anos de partir do que a maioria dos jovens cristãos hoje, que só sabem cantar musiquinha de Aline Barros, tocar instrumentinho, fazer bandinha. É só isso. Enfim, e aí fica o alerta, né? Fica o alerta pro desigrejado que eu queria deixar, que é o seguinte. É meio que cultural no ambiente desigrejado uma certa militância pelo fim das igrejas, pelo fim da igreja institucional. Abaixo a igreja de templo, abaixo todos os templos, porque afinal de contas eles entendem, né? A maioria deles pelo menos entende que tudo que o cristianismo fez dos últimos 2.000 anos para cá deve ser abolido e deve ser derrubado, destruído, está tudo errado, não há nada que preste nas igrejas institucionais, nas igrejas denominacionais, enfim, nada deve ser aproveitado e as pessoas devem ficar apenas dentro de suas casas se reunindo. É uma utopia. Isso é uma utopia. Eu gostaria muito disso também, mas é uma utopia. Isso não condiz com a realidade. Não condiz com a realidade que a gente vive hoje, não condiz com a realidade profética, com aquilo que a Bíblia profetiza para a igreja. Então, a tendência é, de fato, você ter poucos cristãos genuínos espalhados por aí e, consequentemente, pouca gente praticando o evangelho como ele deveria ser praticado. Você não vai. E isso que eles querem vai ser atingido no milênio. Aí sim você vai ter uma realidade perfeita de comunhão com Deus perfeita, de comunhão com irmãos em Cristo perfeita. Aliás, nem no milênio, tá? Nem no milênio, na eternidade. No milênio você já vai ter algo muito próximo disso, mas só na eternidade. E então quando você pede o fim da igreja institucional, abaixa a igreja institucional, você está sendo um idiota útil. Lenin chamava aqueles que não eram conscientemente comunistas, mas sem saber, né, militavam por causas comunistas, de idiotas úteis. Idiota útil é isso. É a pessoa que, sem saber que está trabalhando por uma causa comunista, né, ela tem outros ideais na cabeça, ainda assim ela está ali militando, né, sendo um ativista de uma causa comunista. Ao longo da história do socialismo, do comunismo, quem mais fez o trabalho sujo para os comunistas não foram os ativistas, não foram os agentes mesmo, os agentes conscientes, né? Foram os idiotas úteis. Foram os manipulados. Aqueles que pensavam, não, eu estou fazendo isso aqui para ajudar as mulheres, pela causa de X, pela causa de Y. E na verdade ele estava trabalhando por um plano diabólico ainda maior, sem saber. E os desigrejados, quando pedem
o fim da igreja institucional, eles estão sendo idiotas úteis. Por quê? Porque eles estão sendo laicistas. Eles estão trabalhando por uma causa chamada laicismo. O laicismo é um princípio básico do comunismo. O comunismo tem por princípio básico o fim do cristianismo. O fim do cristianismo. De toda e qualquer expressão cristã. Porque cristianismo para eles é até o catolicismo romano é cristianismo para eles. Então toda e qualquer expressão cristã, das mais deturpadas, das mais hereges, as mais puras, principalmente as mais puras, devem vir abaixo. Porque o comunista é um leigo em cristianismo, em palavra de Deus, em Bíblia. Ele não entende doutrina bíblica. Então, para ele, abriu a boca para falar de Jesus, é cristão, é crente, deve vir abaixo, deve ser destruído, deve ser obliterado. Portanto, quando você, desigrejado, fica pedindo fim abaixo à igreja denominacional, você está sendo um idiota útil a serviço do laicismo. E então vem o alerta desse livro aqui. Qualquer governo totalitário, quando ele consegue derrubar a igreja institucional, que é a igreja justamente que é a mais difícil de ser derrubada, porque ela tem cobertura da Constituição, cobertura do Estado, né? É uma igreja que socialmente ela coopera bastante com o Estado. Então, quando ele derruba essa igreja, que é uma amiga do Estado, que é uma aliada do Estado, o resto é fichinha. O resto é fichinha. A igreja institucional é uma resistência, é a última barreira, é a última muralha contra o fim do cristianismo. Não pense você que se amanhã ou depois o Macedo for para a cadeia e a Universal for derrubada, você vai ficar tranquilo na sua casa com seus coleguinhas, tomando chá e louvando a Deus. Porque não vai. Não vai. Se amanhã ou depois a Assembleia de Deus vier abaixo e todo o pentecostalismo, que eu concordo que é podre, que é herege, se tudo isso vier abaixo amanhã ou depois, você não vai ficar tranquilo na sua casa, fazendo estudo bíblico. Você não vai se reunir com um grupo de irmãos na praça do seu bairro, para estudar a palavra de Deus. Não vai. Se você fizer isso, você vai ser preso. Porque uma vez que a igreja que tem cobertura do Estado vem abaixo, o resto é fichinha para eles. Aí o que eles vão fazer? Aí é que eles vão atrás mesmo dos dissidentes que tem por aí, daqueles que estão espalhados por aí, para sufocar qualquer tentativa de retomada, né, de um movimento cristão, ou melhor, de eclosão de um movimento cristão, para sufocar qualquer tentativa de eclosão de um movimento cristão alternativo e botar todo mundo na cadeia e torturar e matar. Então você é o próximo alvo. O alvo direto vira você, desigrejado, no momento em que a igreja institucional vem abaixo. Você passa a ser o alvo e é isso que a gente leu aqui. É o que lemos aqui. Mas se você ler sobre o comunismo, sobre a história do comunismo, do socialismo, de qualquer governo totalitário, você vai observar isso. Você vai observar isso. Eles eliminam ou controlam ou assumem o controle da igreja institucional e aí partem para cima do desigrejado, dos alternativos. Eu tenho aqui, O Papa e Mussolini. Aproveita e já deixou a indicação. Livro incrível. Esse aqui, pelo contrário, é bem robusto. As notas de apêndice são um livro à parte. As notas de apêndice dele são um livro à parte. E eu tenho um trecho aqui, para ler para vocês. Aqui eu li sobre o nazismo, né? Aqui eu li sobre o nazismo para vocês, na biografia de Franz Kalp. Aqui
Eu vou ler sobre o fascismo. Aqui já é a Itália. Olha só. Enquanto isso, o pontífice continuou insistindo para que o governo fascista restringisse os direitos protestantes na Itália. Até aquele momento, a polícia tinha permitido que os protestantes se reunissem em particular, de preferência em suas próprias casas, proibindo qualquer encontro público. Então, ó, até aqui só estava sendo permitido reuniões nas casas. Reunião na praça do bairro, de jeito nenhum. Mas olha isso, você tem um controle estatal em cima disso. A polícia tinha permitido que os protestantes se reunissem em particular, de preferência em suas próprias casas, proibindo qualquer encontro público. Mas em 1934, em resposta à contínua pressão do Papa, o governo concordou em proibir as reuniões particulares também, caso o objetivo delas fosse atrair novos adeptos. O que eu acabei de falar. Para você impedir a eclosão, o surgimento de um movimento cristão que, né, venha a tomar proporção, enfim, você precisa cortar o mal pela raiz. Então você precisa catar os gatos pingados. Ah, mas é só meia dúzia de gente que está reunida ali. Não, eles vão atrás para justamente impedir que aquilo tome proporção. Mas em 1934, em resposta à contínua pressão do Papa, o governo concordou em proibir as reuniões particulares também, caso o objetivo delas fosse atrair novos adeptos. Enfim, novamente aqui, ó, indicação. Então fica o recado para o desigrejado que gosta de pedir fim de igreja institucional. O cristianismo não começou com o movimento dos irmãos, não começou com você, não começou com o seu guru da internet. O cristianismo vem se desenvolvendo nos últimos 500 anos, vamos botar assim, com igrejas institucionais, com a presença de igrejas denominacionais. Isso é um fato. Goste você ou não. E grandes homens de Deus e grandes obras pelo reino de Deus vieram através desse modelo, desse sistema. Milhões de almas salvas ao longo dos séculos através desse modelo, desse sistema. Também, claro, você tem movimento dos irmãos, você tem anabatistas, você tem cristãos reunidos nas casas, lógico, mas o grosso, né, a maioria, não adianta, gostando ou não, está nas igrejas institucionais. Então, não seja laicista, não seja idiota útil. Bom, essa é a indicação. Livrinho incrível. Se você adquirir junto com os irmãos, você tem um material muito completo sobre a história desse movimento, profundamente inspirador. E é isso. Obrigado a quem acompanhou esse material. Obrigado a quem prestigiou esse trabalho. E Deus abençoe.